Você sabia que, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de próstata é a neoplasia mais comum entre os homens, com uma preocupante estimativa de 72 mil novos casos até 2025? Esse dado reflete que muitos homens, por medo ou falta de informação, ainda evitam os exames de rotina, que são cruciais para o diagnóstico precoce da doença. O meu nome é Carlos Batagello, eu sou médico assistente doutor da divisão de urologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, com especialização em cirurgia minimamente invasiva, endourologia e cirurgia robótica pela Cleveland Clinic. Neste vídeo eu vou esclarecer pontos principais sobre o câncer de próstata e sobre a campanha do Novembro Azul. O Novembro Azul, campanha realizada no mundo inteiro durante todo o mês de novembro, visa conscientizar os homens sobre a importância e a prevenção do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Mais que isso, o Novembro Azul visa alertar que o homem pode ficar doente e que muitas dessas doenças, além de serem evitáveis, são curáveis caso diagnosticadas em fase inicial. Portanto, o Novembro Azul é uma grande oportunidade para falar sobre a saúde do homem como um todo e não apenas da próstata. Condições outras como diabetes, hipertensão, dislipidemia são também de extrema importância e devem ser tratadas precocemente para evitar complicações no futuro. E o que é a próstata? Bom, a próstata é uma glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino. Ela está localizada na pelve, numa posição estratégica, abaixo da bexiga e na frente do reto, com a uretra passando por ela. Seu tamanho varia conforme a idade. Em adultos jovens, tem uma dimensão estimada de uma noz, com peso médio de 11 gramas, variando de 7 a 16. Ela é responsável pela produção de uma secreção que faz parte do sêmen, que tem a função de nutrir e proteger os espermatozoides. Tem um pH ligeiramente alcalino, que ajuda a neutralizar a acidez do trato vaginal, prolongando a vida útil do espermatozoide no trato genital feminino. E por que o câncer de próstata é uma das maiores ameaças à saúde do homem? Bom, como já mencionei no início do vídeo, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Mais do que qualquer outro tipo, ele é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de 75% dos casos ocorrem a partir dos 65 anos. Estudos epidemiológicos apontam para aumento nas taxas de incidência no Brasil, ou seja, aumento nos casos diagnosticados de câncer de próstata nos últimos anos. Esse aumento pode ser parcialmente justificado pela evolução dos métodos diagnósticos, os métodos de imagem, pela melhoria da qualidade dos sistemas de informação no nosso país e também pelo aumento da expectativa de vida da população. Segundo dados de 2022 do IBGE, a expectativa de vida dos homens é de 72 anos, enquanto que para as mulheres é de 79 anos. Por outro lado, o diagnóstico precoce, ou seja, antes da manifestação de sintomas, tem aumentado as chances de cura nesses pacientes. E como então podemos reduzir as chances de ter um câncer de próstata? Bom, esse é o conceito de prevenção, ou seja, o que devemos fazer para evitar o câncer da próstata. Talvez levando uma vida mais saudável, controlando as gorduras, atividade física regular, evitar o sobrepeso e obesidade, abuso de álcool e tabagismo. Tudo isso reduziria a incidência do câncer de próstata. Já foi demonstrado que 4 em cada 10 casos de câncer de próstata são causados pelo mau estilo de vida. Contudo, ainda não temos métodos eficientes para realizar um rastreamento de câncer de próstata, ou seja, detecção em estágio pré-maligno. As doenças que atualmente são passíveis de rastreamento são 3: o câncer de colo de útero, o câncer de mama e o câncer coloretal. No câncer coloretal, por exemplo, você pode fazer uma colonoscopia, detectar a presença de um pólipo. Esse pólipo é removido, em geral você pode ter um adenoma, um pólipo hiperplásico, e está resolvido o problema. Se você deixasse essa lesão, em 10 a 15 anos, esse pólipo transformaria-se numa neoplasia maligna.
Para a próstata, nós infelizmente ainda não temos métodos para detecção de lesões pré-malignas. Dessa forma, tão importante quanto reduzir a incidência é o diagnóstico precoce, pois caso seja diagnosticado na sua fase inicial, o câncer de próstata pode ser curado em até 90% dos casos. E esse é um dos pilares do Novembro Azul, o diagnóstico precoce. Os exames de rotina devem ser feitos anualmente. E o que causa o câncer de próstata? Não se conhece exatamente a causa do câncer de próstata. Acredita-se que existe um fator genético envolvido, tanto que o câncer de próstata é considerado um câncer de caráter familiar. Além disso, fatores externos e ambientais podem agravar essa predisposição. Existem estudos populacionais que mostram que a população negra tem maior predisposição a apresentar um câncer de próstata, provavelmente por causa genética, além de ter doença mais grave. Em contrapartida, a população amarela tem uma tendência menor do desenvolvimento do câncer de próstata. E quais são os sintomas do câncer de próstata? O câncer de próstata, em sua fase inicial, não apresenta sintomas. Seu crescimento é lento e começa a gerar sintomas apenas quando envolve grande parte da próstata, as estruturas envolvidas ou surgem metástases. Nessa fase dramática da doença, os principais sintomas são alterações do jato de urina ou até obstrução urinária, sangue na urina, dor óssea, fraturas e acometimento da função renal pela obstrução causada pela próstata que invade a bexiga. Portanto, os sintomas são sinais tardios da doença. E quando iniciar a investigação? Baseado nessa maior predisposição genética e racial, homens com histórico familiar de câncer de próstata ou negros devem iniciar a investigação aos 45 anos. Para os demais, iniciar a partir dos 50 anos. E como é feito o diagnóstico de câncer de próstata? Como responder à pergunta, doutor, eu tenho câncer de próstata? Bom, de acordo com os guidelines, as orientações da Sociedade Americana e Europeia de Urologia, e também a nossa aqui do Brasil, o diagnóstico do câncer de próstata é feito através do PSA, que é um exame de sangue, e do exame do toque retal. Sempre os dois juntos, pois isoladamente eles são ruins para fazer o diagnóstico. Existem outros exames que muitas vezes somos questionados no consultório, como o ultrassom, a ressonância da próstata, mas esses exames são utilizados com outros objetivos. Portanto, para o diagnóstico inicial, sempre dois, o PSA e o exame do toque, juntos. PSA é uma abreviação para antígeno prostático específico. É uma proteína produzida pelas células da próstata. Inicialmente, considerava-se que o PSA fosse específico do tecido prostático, mas a partir do emprego de metodologias mais sensíveis, ficou evidente que a sua presença estava também fora da próstata, em outros locais do corpo, como glândulas periuretrais, glândulas mamárias, glândulas salivares e o próprio pâncreas. Portanto, o PSA não é considerado um marcador específico do câncer de próstata. Valores elevados do PSA não implicam necessariamente câncer de próstata. Outras condições podem levar ao PSA, como o crescimento benigno da próstata, infecções urinárias, atividade sexual próximo da coleta do exame e o próprio exame do toque retal, se for feito antes da coleta do exame de sangue. Por esse motivo, o exame de PSA sempre deve ser realizado antes da realização do toque retal. Merece destaque também que existe uma minoria de pacientes com o PSA aumentado, mas que não exibem nenhuma condição patológica após extensa investigação. Simplesmente, as células da próstata desse grupo de homens produzem mais PSA do que a população geral. Mas esses pacientes são um capítulo à parte e merecem uma investigação apropriada para realmente excluir a presença do câncer de próstata. E qual a importância do PSA na detecção do câncer de próstata? Ou seja, qual a chance de ter um câncer de próstata caso o meu PSA esteja elevado? Esse é um conceito estatístico denominado de valor preditivo positivo, ou seja, qual é a probabilidade de eu ter câncer de próstata visto que o meu PSA está alterado.
O PSA apresenta valor preditivo positivo de 25%, ou seja, caso o PSA esteja elevado, a chance de eu apresentar um câncer de próstata é de 25%. E o toque retal? O toque retal apresenta valor preditivo positivo menor que o PSA, de 17,8%. Contudo, quando nós combinamos o PSA ao toque, o valor preditivo positivo sobe para 48,6%. Portanto, novamente, os dois exames devem ser realizados para que seja otimizada a chance do diagnóstico precoce dos pacientes. Realizamos o exame de toque também por uma questão anatômica. A próstata está em íntimo contato com o reto, como já mencionei anteriormente, separada deles apenas através da fáscia retoprostática, também conhecida como fáscia de Denneuville. Mais que isso, a próstata não é uma estrutura única, mas sim composta por 4 regiões ou zonas, com características distintas. Os trabalhos do professor McNeil, no início dos anos 80, permitiram esse conhecimento. O crescimento da próstata com a idade geralmente se inicia na parte central da glândula, definida por McNeil como zona de transição, a que envolve a uretra. Já o câncer de próstata, ele tem predileção pela área periférica da próstata, chamada de zona periférica, que está muito próxima do reto. Daí a importância e a necessidade de se realizar o exame de toque com o objetivo de se identificar nódulos, irregularidades, áreas endurecidas ou outras alterações na próstata. Reforçando ainda a importância do exame de toque, sabemos que 25% dos pacientes com câncer de próstata podem ter PSA normal e o toque ser a única alteração desses pacientes. Nesse caso, apenas realizado o exame de PSA, o diagnóstico será tardio, quando complicações da doença surgirem, já provavelmente em vigência de metástases. Uma vez suspeito o câncer de próstata pelo PSA ou pelo toque alterado, devemos realizar um exame de imagem que permite grande definição da anatomia da próstata e das estruturas vizinhas. Esse exame de imagem chama-se ressonância multiparamétrica da próstata. Além de ser o melhor método para definir o tamanho da próstata, a ressonância consegue avaliar com muita definição todas as regiões ou zonas de McNeil e estratificar o risco de uma provável lesão ser maligna. Tecnicamente, são imagens ponderadas em T2, uma ressonância com alta resolução, associado a um método de avaliação funcional ou fisiológica. Permite a graduação da probabilidade de uma lesão identificada ser um câncer de próstata clinicamente significativo. O sistema de pontuação utilizado é conhecido como PIRADS, Prostate Imaging Reporting and Data System, e é constituído por uma escala de 5 pontos. Resumidamente, PIRADS 1 e 2 significam pacientes que apresentam um risco altamente improvável e pacientes com risco improvável para a presença do câncer de próstata. Portanto, esses pacientes devem continuar em segmento anual. Por outro lado, os pacientes que apresentam PIRADS 3, 4 e 5 devem ser submetidos à biópsia de próstata, pelo risco de câncer de próstata, que pode variar de 40% no PIRADS 3 até 85% no PIRADS 5. Um grupo muito particular são pacientes com PSA elevado, porém com a ressonância não mostrando nenhuma lesão suspeita, um PIRADS 2. Nesse caso, devemos considerar uma outra variável, a densidade do PSA, que é definida pela razão entre o tamanho da próstata na ressonância e o valor do PSA. Caso a densidade do PSA for maior que 10%, devemos realizar uma biópsia da próstata. Uma vez feito o diagnóstico, através de uma biópsia da próstata, devemos realizar o estadiamento, ou seja, verificar se a neoplasia está restrita à próstata ou se espalhou por algum outro órgão. Os métodos de imagem que mais utilizamos para esse fim são tomografia computadorizada, cintilografia óssea e o PET de PSMA. E sobre o tratamento? Como é realizado e quais são as opções disponíveis para o tratamento do câncer de próstata? Quando a doença está localizada na próstata, precisamos entender como está trabalhando esta célula maligna. Ela pode estar parada,
ela pode estar trabalhando pouco, mais ou menos, ou pode estar trabalhando muito. Como sabemos isso? Basicamente, utilizando a combinação de dados clínicos e laboratoriais, como o PSA, a nota da biópsia, que é conferida pela classificação de Gleason, o número de fragmentos acometidos na biópsia, as características do toque. E dessa forma, conseguimos classificar os pacientes em 4 grupos: muito baixo risco, risco intermediário e alto risco. Pacientes com muito baixo risco podem ser submetidos à vigilância ativa, ou seja, não necessariamente precisam de tratamento ativo. São casos de neoplasia de próstata indolente. São pacientes com toque normal, PSA menor que 10, Gleason na biópsia até 6, pelo menos 3 fragmentos positivos e nenhum desses fragmentos pode ter mais de 50% de acometimento. Pacientes de baixo risco, de risco intermediário e de alto risco precisam de tratamento, que hoje pode ser realizado através da cirurgia, a prostatectomia robótica, que tem os melhores resultados, e a radioterapia. Esta é uma decisão que deve ser tomada em conjunto, médico e paciente. O médico deve explicar os fatores positivos e os fatores negativos de cada um dos tratamentos e a decisão deve ser compartilhada. Pacientes com alto risco, ou seja, pacientes que têm um toque alterado, uma suspeita de extensão do tumor para fora da próstata, dos limites da próstata, um Gleason na biópsia maior ou igual a 8, ou pacientes com PSA alto, acima de 20, em geral necessitam de tratamento multimodal, ou seja, precisamos associar tratamentos. Ou seja, ele pode fazer uma cirurgia complementar com rádio, ele pode fazer cirurgia complementar com hormônio, ou combinações disso. Os casos são discutidos individualmente, considerando as suas particularidades. Agora, quando o paciente já tem a doença fora da próstata, ou seja, já tem um quadro de metástase, o tratamento primário é medicamentoso com um bloqueio hormonal, com o objetivo de reduzir ou zerar a produção de testosterona, que é o combustível da célula neoplásica. Nosso objetivo com o Novembro Azul e o diagnóstico precoce é exatamente não chegar a esse estágio, fazendo o diagnóstico em estágios anteriores que permitam a cura da doença. Muito importante o papel das mulheres. As mulheres atuam como potencializadoras, conscientizando e reforçando que os maridos devem, da mesma forma que elas, procurar o médico anualmente e fazer os exames necessários. Portanto, para nós, o Novembro Azul consiste numa grande oportunidade para falar da saúde global do homem e não apenas da próstata. Muitas das doenças, além de serem evitáveis, podem ser curadas, caso diagnosticadas em uma fase inicial. Eu sempre falo para os pacientes que o meu objetivo não é tratar a próstata do seu João, é tratar o seu João que tem uma próstata. Portanto, não deixem de conversar com seus amigos, familiares, pessoas que vocês amam, para que elas possam procurar atendimento médico, um urologista para realizar a consulta de rotina, fazer os exames gerais, fazer o exame de toque e investigar ativamente o câncer de próstata, que é o tumor mais comum nos homens e é o segundo que mais mata. Ficou alguma dúvida? Lembre-se de que a sua saúde é prioridade. Um forte abraço.